mês de dezembro, eu falo por mim, né? A gente tende a ficar mais reflexivo, não só no sentido de tudo que nós vivemos no ano, mas principalmente de tudo que Deus fez na nossa vida. E aí eu me recordo que algumas quartas-feiras atrás, eu narrei de forma curta alguns dos inúmeros testemunhos que eu vivi em 2025 e, acima de tudo, como Deus, Ele foi misericordioso em ter me sustentado, porque de fato não havia e não há nada que nos garanta a vitória a não ser a presença de Deus na nossa vida. O homem pode prometer, o governo pode prometer, o amigo pode prometer, mas todos eles são fadados ao erro, ao fracasso. Mas aquele que fez a promessa sobre a minha e sobre a tua vida, ele não falha. Ele cumpre tintim por tintim, não deixa nada passar encoberto. Eu me recordo que no início do ano, nós estivemos participando de uma oração familiar, e aí eu pude ver, né, os meus amigos recebendo as palavras de promessa de vitória. E aí eu brinquei com o profeta e falei assim: eu não tenho vitória, não? Não, ó, Deus manda te dizer que vem um vento. Eu falei assim: é melhor eu ficar quieto na minha. Eu fui perguntar, mas eu louvo a Deus que até o vento que Deus manda, Ele manda debaixo do controle dele. Até o vento que Ele manda debaixo do controle, porque nada escapa do controle dele. Amém? E para esse nosso último domingo, eu quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Profeta Jeremias. O capítulo é o 29. Eu gosto muito de Jeremias, principalmente no que se trata ao chamado de Jeremias, né? Quando a gente prega sobre o chamado de Jeremias, a gente observa com muita clareza que o exercício do ministério não se resume somente àquele momento. Quando Deus próprio vai dizer que havia chamado Jeremias antes que ele houvesse se formado no ventre, é sinal de que Deus já estava revelando a Jeremias tudo o que havia de vir sobre a vida dele. E isso é muito importante a gente compreender, né? Porque às vezes algumas pessoas podem fazer julgamentos equivocados ao nosso respeito por conta daquele momento que a gente está vivendo, né? Ai, pobrezinho, pobrezinha, coitado. Mas aí Jeremias vem e desmistifica completamente isso, porque Deus vai mostrar que o chamado sobre a vida de Jeremias foi muito antes daquele momento que ele estava vivendo. E aí eu já começo a liberar a palavra que você receba nesta noite. Aquilo que Deus planejou na tua vida já começou muito antes desse momento que você está vivendo hoje. Talvez aos olhos humanos, esse momento de hoje não seja o favorável ou o ideal que você tenha pensado. Mas Deus já havia te chamado muito antes do que o dia de hoje. Amém? Os irmãos acharam Jeremias 29?
O versículo é o 11. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que espereis. Amém? Esse versículo, ele é bastante conhecido, e eu confesso aos irmãos que inúmeras vezes ele já me serviu de consolo para que eu pudesse compreender de Deus aquilo que ele tinha para a minha vida. Mas para nós entendermos o versículo que nós acabamos de ler, nós precisamos ver todo o contexto a qual Jeremias está escrevendo o capítulo 29. Jeremias, ele é levantado por Deus como profeta para profetizar para Israel num período a qual Israel ainda estava em cativeiro babilônico. Israel ainda está subjugado pela Babilônia. Jeremias, ele vai ser usado por Deus e vai profetizar para Israel e vai dizer que o cativeiro vai durar 70 anos. No capítulo 25 do livro de Jeremias, ele vai dizer: olha, Israel, o cativeiro está só começando. Ainda tem tempo determinado por Deus para que este cativeiro dure sobre Israel. E nós precisamos entender que quando nós falamos de cativeiro, cativeiro nunca é um momento confortável da vida do crente. Cativeiro nunca é um momento favorável na vida do crente. E aqui nós podemos, com muita tranquilidade, com muita clareza, aplicar o sentido de cativeiro àquele momento da nossa vida que nós passamos, principalmente no ano de 2025, em que nós olhávamos para um lado e nos encontrávamos em terras estrangeiras. Olhávamos para o outro lado e parece que nós dormíamos e acordávamos com os nossos adversários. Nós dormíamos e nós acordávamos e parece que o ambiente não mudava. Parece que a enfermidade ela não nos abandonava. Parece que a luta ela não terminava. Quando nós olhamos para o contexto de um cativeiro, e aqui propriamente dito babilônico, é nítido nós vermos a violência pelo qual os adversários aplicavam as suas ideologias sobre os cativos. Daniel, quando é levado a cativeiro para a Babilônia, a estratégia agora de Nabucodonosor é mudar a identidade. Porque cativeiro faz isso. Cativeiro faz com que a gente mude. O cativeiro imprime sobre nós comportamentos que nós não tínhamos. Nabucodonosor vai propor para que Daniel e seus amigos agora tivessem outra identidade. Não mais a identidade de quando eles eram nativos de Israel. Porque o cativeiro muda, tenta perverter quem nós somos. Uma certa feita, eu conversando com um irmão, e aí o irmão narrava um cenário de
de conflito entre duas pessoas, e eu falei a seguinte expressão, falei assim, olha, fica tranquilo, porque ovelha ferida fere outras ovelhas. Ovelha ferida fere. Se entra um espinho no pé de uma ovelha, aquela ovelha ela vai começar a trazer inquietude para o meio do rebanho. E aí o pastor precisa ter a sensibilidade de observar o comportamento que a ovelha está tendo, para entender que aquele comportamento não é natural de ovelha, é natural de quem está ferido. E às vezes uma ovelha ferida, ela esbarra na ovelha do lado, ela esbarra na ovelha do outro lado, às vezes ela dá cabeçada na ovelha da frente, e se nós não tivermos a sabedoria, a gente até aplica uma outra disciplina, sem atentar que no fundo, aquela ovelha ela está ferida. Aí a pessoa me perguntou assim, tá bom pastor, mas se depois do tratamento a ovelha continuar ferindo outras ovelhas? Aí eu respondi, não é ovelha, é bode. Porque a única coisa que justifica o comportamento insubordinado de uma ovelha é a doença, é a enfermidade, é a ferida. Passou disso, a ovelha não é mais ovelha. Aí o pastor tem que ter discernimento para saber que aquilo dali já não é mais uma ovelha ferida, e sim um bode infiltrado. Então observe que dentro de um contexto de cativeiro, agora os dominadores vão tentar distorcer a identidade. Vai tentar aplicar outros nomes. Vai fazer com que Daniel e seus amigos sejam chamados por outros nomes. Vai tentar colocar outras vestimentas. O cativeiro faz isso. Tenta mudar a nossa forma de pensar. Tenta mudar a nossa forma de falar. Tenta mudar a nossa forma de agir. Porque mudando isso, muda a nossa identidade. Mudando isso, muda a forma pela qual nós somos reconhecidos. Ora, é nítido, quando uma pessoa não suporta a pressão de um cativeiro e começa a se comportar diferente, o que é que nós vemos quem está distante? Aquele ali não é crente. Aquele dali não é filho de Deus. Por quê? Porque o cativeiro conseguiu mudar a identidade de quem é aquela pessoa. Então Jeremias agora ele vai ser chamado para profetizar em cima desse cativeiro. E aí quando ele vai apresentar para o povo de Deus tudo aquilo que Deus havia determinado para que o povo vivesse dentro de um cativeiro, no capítulo 28 vai se levantar um profeta. Vai se levantar um profeta pelo nome de Anani. E Anani é exatamente aquilo que muitas das vezes eu e você procuramos. O profeta que profetiza o bem. É o profeta que não confronta o pecado. É o profeta que toda vez que é arguído, Deus tem sempre uma vitória para nos dar. Só que observe que o cativeiro é algo profetizado e predito por Deus. Deus já havia dito através dos lábios de Jeremias que o cativeiro seria a ferramenta pedagógica para corrigir Israel por conta dos seus pecados, por conta da idolatria e do afastamento da presença de Deus. Deus já havia usado os lábios de Jeremias para dizer, olha Jeremias, eu vou usar a minha ferramenta. E qual é a ferramenta, Deus? Eu vou usar o cativeiro. E eu preciso fazer você entender. Não subestime a ferramenta de Deus ensinar a mim e a você. Porque Ele sabe exatamente como nos educar na presença dEle. Deus, Ele sabe exatamente como falar conosco. Deus, Ele sabe exatamente como tratar com o nosso coração.
Talvez para o nosso amigo da direita, para o nosso amigo da esquerda, a gente até apresente algo que agrade, mas para Deus não. Deus, ele conhece o que vai lá dentro do nosso coração. Quem está olhando para Israel no cativeiro está falando, coitadinho de Israel, olha como que Deus tão amoroso, tão bondoso, poderia permitir um cativeiro desse, com inimigos tão perversos. E Deus está falando através de Jeremias, Jeremias, eu uso a Babilônia como vara de correção sobre o meu povo. Anani vai surgir no capítulo 28 e vai falar assim, nada, que 70 anos que nada. Esse cativeiro não passa de 2 anos. Anani vai profetizar em nome de quem não mandou, vai entregar profeta de que não recebeu, vai entregar profecia que não recebeu, e ainda vai querer desfazer a palavra dita pelos lábios do homem de Deus. E aqui que mora o perigo. Aqui que mora o perigo. Porque quem usou os lábios do profeta Jeremias foi Deus. Quem determinou o cativeiro sobre o povo foi Deus. Quem é Anani para levantar e desmentir a palavra que Jeremias falou? Quem é Anani? É um profeta que fala sem ordenança, que entrega uma profecia que não recebeu e ainda tenta invalidar a palavra do homem de Deus. Só que eu louvo a Deus, porque enquanto Jeremias está sendo boca de Deus para o povo de Israel, Anani está tentando se levantar para desfazer aquilo que Jeremias está falando. Deus, ele vem e entra no meio desse embate profético. É como se Deus se apresentasse no meio dessa conversa teológica e falasse assim, como é que é, Anani? Como que você vai entregar uma profecia que eu não te dei, Anani? Como que tu vai desmentir Jeremias se sou eu que coloco as palavras na boca dele, Anani? E tão certo quanto o Senhor Deus vive, no capítulo 28, Deus encerra a vida de Anani por conta de uma rebeldia contra a profecia entregue por Jeremias. Porque ainda que fosse uma profecia manipulada, a profecia de Anani perverteu o coração do povo. A profecia de Anani confundiu o povo. Isso daqui é muito sério. Não é só pelaquilo que nós fazemos, é pelaquilo que nós provocamos na vida dos outros. Enquanto eu erro e assumo a minha culpa perante Deus, eu presto minhas contas a Deus. Agora, quando eu erro e levo mais gente comigo, quem é que vai prestar conta das outras vidas perante Deus? Aqui a gente precisa entender que Deus teve que interromper os lábios de Anani no meio do povo, porque estava começando a perverter o coração do povo. Aí entra o capítulo 29. Que é onde eu vou começar a pregar. No capítulo de número 29, Jeremias, ele começa dizendo, ora, são estas as cartas que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém aos que restavam dos anciãos, como também os sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor levara cativo de Jerusalém para a Babilônia. E aí no versículo 4 do capítulo 29, Jeremias vai dizer o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, não fale aquilo que Deus não falou. Não diga aquilo que Deus não disse para você dizer. Não use o nome de Deus em vão. Às vezes a gente faz tudo tão certinho, irmãos. O que eu mais ouço de pessoas, às vezes, é chegar assim, mas pastor, eu sou dizimista fiel.
Eu estou todo dia nos cultos, eu venho nas consagrações, mas eu não entendo por que a minha vida não muda. É porque muitas das vezes nós estamos dando importância às grandes raposas, mas são as raposinhas que destroem a nossa vinícola. A gente faz tudo certinho. O protocolo do cristão, perfeito. Terno e gravata, sapato engraxado, Bíblia debaixo do braço, mas está falando aquilo que Deus não autorizou a dizer. Está falando de quem Deus não autorizou a dizer. Aí a Jeremias vai dizer, assim diz o Senhor. Observe, que enquanto Anani, no capítulo 28, ele está querendo reduzir o tempo de cativeiro, no capítulo 29, Jeremias, debaixo da autoridade dada por Deus, ele vai dizer para o povo assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, a todos do cativeiro, edificai casas, habitai-as, plantai jardim e comei do fruto. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? O próprio Cristo disse, e nós somos prova disso, no mundo tereis aflição. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós seremos afligidos. Enquanto nós estivermos neste tabernáculo, nós sofreremos enfermidade. Enquanto nós estivermos nesta terra, nós sofreremos por amor de Cristo. O que Jeremias está dizendo para mim e para você, ei meu irmão, ei minha irmã, habitai nas casas construídas. Que isso, pastor? Eu estou no meio do cativeiro, eu estou no meio do deserto, eu estou no meio da escassez financeira, mas a palavra de Deus para a minha vida e para a tua nessa noite, no cativeiro vai haver construção, no cativeiro vai haver momento em que casas serão erguidas. Deus não está avaliando a promessa dele pelas tuas condições financeiras, Deus não está avaliando as promessas dele pelo teu potencial financeiro. Deus está dizendo para mim e para você, no cativeiro você vai construir. Cativeiro não te impede de construir. Afinal de contas, se nós olhássemos para cativeiro, é o lugar menos propício para nós construirmos. Só que Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias escreve. Escreve, por que Deus? Porque esse povo precisa entender que mesmo no cativeiro vai ter construção. Eu não sei como que está terminando o seu ano no dia 28 de dezembro. Mas a palavra de Deus para a minha e para a tua vida, nesse cativeiro haverá construção. Você irá ver o que a boa mão de Deus irá fazer no meio deste cenário desfavorável. Parece que é um momento de escassez. Jeremias está escrevendo e está falando, Senhor, é você mesmo que está mandando, Deus. Como que eu vou dizer para esse povo que no meio do cativeiro vai ter construção? Escreve, Jeremias. Escreve. Edificai casas. E casa aqui fala de habitação. Edifica a casa. Levanta os muros. Eu não sei como que está a tua situação. E ainda que eu soubesse, talvez eu não poderia fazer muita coisa por você. Mas a palavra de Deus para o teu coração nesta noite, edifica casas, edifica a tua casa,
edifica a tua família, edifica o teu filho, edifica o teu marido, edifica a tua esposa, ainda que seja um ambiente desfavorável de cativeiro, Deus irá trazer edificação sobre a tua vida. Edifica e habita. Senhor, eu vou habitar aqui? Vou. E isso daqui é palavra para muitas pessoas que estão pedindo a Deus um sinal para sair. Edifica e habita. Edifica e habita. É você construir e gozar daquilo que você construiu. Não é edifica e abandona, é edifica e habita. Passou por maus momentos, agora edifica. Passou por tribulação, agora edifica. Edifica e habita. É, Deus, é. Mas Deus, Anani falou que o cativeiro ia acabar em 2 anos, que a gente, Anani não está sabendo de nada. E aí eu preciso perguntar para você essa noite. A quem você tem dado voz nessa noite? Porque é bem certo que quando a gente está no cativeiro e a gente olha para quem está do nosso lado também no cativeiro, é difícil a gente achar uma palavra de ânimo para quem está passando por luto igual a gente. É difícil. Quantas vezes a gente procura alguém para conversar, alguém para se desabafar, e a pessoa parece que tem mais problema do que nós. E aí o povo começa a ficar com o coração agitado por conta das palavras de Anani. Só que aí no versículo 4, Deus levanta Jeremias e fala assim, não, fala para eles edificarem. E edificar aqui, irmãos, é você entender que esse propósito está sobre as tuas mãos. Edificar fala de reunir material necessário para você construir. Ninguém começa uma edificação sem antes calcular o custo desta construção. Edifica e habita. Você vai precisar de pedras, você vai precisar de cimento, você vai precisar de areia, você vai precisar de água, mas a palavra de Deus é edifica. Não abra mão daquilo que Deus colocou sobre a tua vida. É você mesmo que Deus conta para edificar. Não olha para um lado, não olha para o outro, não coloca a culpa no A, no B. É Deus falando contigo. Edifica. Como se não bastasse. Olha o que Deus vai falar. Já edificou? Já plantou? Já edificou? Já habitou? Agora planta. Que isso, Deus? Planta. Senhor, mas eu acho que o Senhor confundiu a profecia. Essa profecia aí é para quem está no terreno favorável. Essa profecia é para quem está na beira do rio Quebar, na sombra e água fresca, com semente na mão. Não para quem está no cativeiro. Jeremias, escreve. Escreve porque o meu povo precisa entender que eles vão edificar, eles vão habitar, eles vão plantar. Escreve porque eles precisam entender que o solo, a terra, ainda ouve a minha voz. Eu vou repetir isso aqui para você. O solo, a terra, ela ainda ouve a voz do Criador. É como que uma resposta que Deus dá a Jeremias. Ô Jeremias,
Será que você esqueceu que quem colocou o firmamento neste mundo chamado terra fui eu? E se eu determinar que a terra produza, a terra vai produzir? Então Jeremias manda este povo plantar. Deus nessa noite está falando no meu coração e ao teu coração. Não limite o teu plantio pelo terreno. A ordem de Deus é para que nós plantemos. Pega a semente que Deus colocou na tua mão. Pega o arado, começa a arar a terra. A terra pode parecer seca, a terra pode parecer improdutiva, a terra pode parecer que não vai dar fruto, mas eu estou debaixo de uma ordem, e a ordem de Deus diz para plantar. Eu não sei quem é que vai entrar em empreendimento 2026, mas diante da palavra, comece a plantar. Deus vai fazer esta terra germinar por causa desta palavra. Isso aqui é a resposta. Deus vai fazer a terra produzir. Ah, Deus, eu estava na dúvida se fazia ou se não fazia. Pois bem, assim diz o Senhor, faça, planta, porque vai produzir. Plante. Plante por quê, Deus? Porque você vai comer do fruto. Isso aqui é Bíblia. Plantai jardins e comei dos frutos. Plantai jardim, comei do fruto. Irmãos, aos olhos humanos, isso daqui é uma loucura, sim ou não? Isso aqui é uma loucura. Diante do cenário que a gente vive hoje, 2025, a gente ouvir de Deus para construir, para plantar, diante de toda a avaliação econômica, panorâmica, política do que nós iremos enfrentar nos próximos meses, parece mais fácil dar ouvido à profecia de Anani. A profecia de Anani é mais rápida, é mais fast food. Aí Jeremias continua dizendo: tomai mulheres e gerai filhos. Tomai mulheres para os vossos filhos. Irmãos, quem está em cativeiro vai construir alguma coisa? Quem está em cativeiro vai plantar alguma coisa? Quem está em cativeiro vai gerar alguma coisa? Quem está em cativeiro vai gerar alguma coisa? Vamos ser sinceros? Que nós somos seres humanos e eu me considero tão igual a vocês quanto vocês a mim. Quem é que consegue gerar num cativeiro? A vontade é que dá que a gente geralmente chegue para Deus e fala assim: Senhor, não me pede isso não. Não me pede para gerar no cativeiro, não. Já tentaram me violentar. Já tentaram mudar a minha identidade. Já me tiraram da minha terra. Já tentaram me machucar. E quem de nós nunca dobrou o joelho e fez essa oração? E agora o Senhor está me pedindo para gerar. Faz isso não, Deus. Não brinca com teu servo, não. Gerar no cativeiro é quando aquele nosso amigo pede um dinheiro emprestado quando a gente não sabe nem como vai terminar o nosso mês. E a gente fala assim: Senhor, não faz isso não. Como é que eu vou ajudar se eu estou precisando de ajuda?
Como é que é, Deus? O Senhor está dizendo agora que o povo lá no cativeiro vai tomar mulheres para gerar filhos, vai criar uma nova geração. Como é que é, Deus? Aí Deus responde a Jeremias no capítulo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Vossos profetas que estão no meio de vós, nem os adivinhos deis a ouvir. Deus está falando para Jeremias: Jeremias, para de dar ouvidos a esses profetas. E olha o pronome que Deus vai usar para Jeremias: nem dê ouvidos aos vossos profetas, aos vossos adivinhos. Em outras palavras, Deus está dizendo através de Jeremias: foram eles que escolheram os profetas para si. Foram eles que escolheram o profeta que profetizava mais bonitinho, os adivinhos que entregavam as revelações mais confortáveis. Versículo de número 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra. Você precisa entender algo de Deus nessa noite. Aquilo que Deus planejou sobre a nossa vida é inevitável. Essa luta que eu e você passamos é inevitável. Porque antes mesmo que a palavra viesse à nossa boca, Deus já sabia. Antes mesmo de Jeremias ter sido levantado para profetizar, ele já havia sido chamado. Só que Deus está dizendo assim: passados os 70 anos, eu vou cumprir a minha boa palavra. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Deus, ele tem um tempo determinado para tudo sobre a nossa vida. E ainda que eu e você dobremos os nossos joelhos dizendo que não aguenta mais, que mais um dia a gente morre, Deus está falando para mim e para você: quando terminar, irmãos, quando terminar, a boa palavra de Deus vai se cumprir na minha vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já morreu? Pode responder. Você já morreu? Belisca aí para ver se está vivo. Está vivo? Então ainda não terminou. Você pode bater no seu peito e declarar essa palavra: quando terminar, a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida. Pastor, mas como é que tu sabe disso, pastor?
Porque o mesmo Deus que promete a luta, o mesmo Deus que promete a adversidade, o mesmo Deus que olha do céu e contempla o nosso sofrimento, e muitos talvez estejam olhando e falando: dali ele não vai se levantar, dali ela não vai sair, dali ele não vai conquistar. Deus, ele apresenta no versículo de número 11 e vai dizer: Jeremias, eu é que sei os pensamentos, sou eu que sei os pensamentos. O homem não sabe, a política não sabe, a presidência não sabe. Quem sabe os pensamentos ao meu respeito é Deus. No versículo 11, no versículo 11, Jeremias, quem sabe sou eu. Jeremias, quem sabe sou eu. Para Deus responder isso daqui, é porque tinha muito coração na dúvida, confundido por conta de profecias erradas. Profecias de que 2025 você ia virar o ano milionário. E aí você olha para a tua conta bancária, parece até uma chapa de hambúrguer. Quando cai R$100 ali, evapora, né? Aí você fala: não, que isso, que Deus é esse? Não vou ser mais fiel a Deus, não. Profecias que disseram que no ano de 2025 sua vida ia mudar 360 graus. E a gente esquece que quando a gente completa 360 graus, a gente volta para o mesmo lugar. Jeremias avisa para o povo que o povo precisa edificar, o povo precisa plantar, o povo precisa gerar. Mas Deus, o ambiente não é favorável. Deus, a terra não é fértil. Deus, o cenário não é confortável. Jeremias, o povo precisa entender que quem sabe é Deus. Quem sabe ao meu e ao seu respeito é Deus. Quem sabe sobre a tua vida, se você merece ou se você não merece, é Deus. Quem sabe tudo que planejou sobre a tua vida, mesmo antes de ser formado no ventre da tua mãe, é Deus. Deus, então me diz, Deus, por que é que eu estou passando, por que eu estou passando? Jeremias então escreve: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. E qual é o pensamento, Deus? O pensamento é de paz. O pensamento é de paz. O pensamento é de paz e não de mal. O pensamento de Deus é de paz. Aquilo que Ele planejou sobre a tua vida é um plano de paz. Ainda que passemos por tempestade, Ele tem a paz para a nossa vida. Ele tem a paz. E aí ele continua no versículo 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. E serei achado. Sabe o que é essa expressão aqui? É de um Deus que se permite ser encontrado por nós.
Já brincou de pique-esconde com uma criança? Sim ou não? Já brincou? Se você não quiser, você não fica escondido ali e ela não te acha? E aí o que você faz? Você se deixa. Porque você olhou nos olhos daquela criança e viu o desespero dela pela sua ausência. Você olhou nos olhos dela e viu que se você não aparecesse, ela ia entrar em desespero. E aí o que você faz? Você deixa uma brechinha para que ela te veja. Para que ela saiba que você está ali. E é isso que Deus está falando conosco nessa noite. Quando nós buscarmos, quando nós invocarmos, Ele vai se deixar ser achado para que a gente não entre em desespero, para que a gente não entre em colapso, porque Deus sabe que se Ele ficar oculto por muito tempo na nossa vida, a gente entra em desespero. Deus sabe que se a gente não vê nenhuma brechinha da sua orla, a gente se desespera. Deus sabe que se a gente não ouvir, nem que seja um sussurro dele, a gente fala: Senhor, fala alguma coisa. Muito tempo sem ouvir a tua voz, eu vou ficar doido. Aí o que Deus faz? Ele se permite. Ele se deixa. E serei achado por vós. Ele se deixou ser visto hoje por você. A tua oração moveu o coração de Deus. É como se ele saísse de trás de uma marquise e nós percebêssemos que em todo momento ele sempre esteve ali. Jeremias, eu nunca saí do meio do povo, Jeremias. O povo é que não estava buscando corretamente. O povo é que não estava orando corretamente. Mas avisa para o povo, Jeremias, que quando eles orarem, quando eles me invocarem, quando eles me buscarem, eu serei achado de vós. E nessa noite, ele se revela para mim e para você. Eu sempre tive do teu lado. Você achou mesmo, Jeremias, que eu ia permitir o cativeiro e me ausentar? Você achou mesmo, Jeremias, que eu iria permitir esta circunstância e não estaria contigo? Você achou mesmo, Jeremias, que você esteve abandonado 2025 todinho? Você achou mesmo, Jeremias, que eu não estaria contigo naqueles momentos mais difíceis que você passou em 2025, Jeremias? Você achou, Jeremias? Pois bem, Jeremias, chegou a hora de eu me deixar ser achado, para que o meu povo entenda que eu sempre estive com ele. Deus, ele nunca te abandonou. Deus, ele nunca te deixou sozinho. Era parte do processo dele para o nosso amadurecimento.
Hoje nós vivemos e contemplamos a nação de Israel com todas as guerras. É um povo que nunca conseguiu ser destruído. Agora olha para você, o adversário até hoje não entendeu porque não conseguiu destruir a tua vida. Até hoje ele está procurando lá por que você ainda não morreu. É porque o tempo ainda não chegou. É porque a boa palavra de Deus ainda não se cumpriu na tua vida. E quando ela se cumprir, você vai ver que tudo aquilo era um pensamento de paz que Deus tinha sobre a tua vida, e não de mal. Vamos ficar de pé? Nós vamos fazer esta oração agora. Você entrou no momento oportuno, Josué. Queria cantar aquele hino que você cantou na sexta-feira. É tua